Ô, gente, parece que finalmente o Alexandre Ramagem, a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro tiveram seus salários cortados. Mas vamos combinar que isso é apenas o início. Eles deveriam também ser, especialmente o Eduardo Bolsonaro, que traiu a pátria, né? Mas o Ramagem também, ter seu mandato cassado, né? Mas enfim, vamos ver esse vídeo da CNN Brasil sobre isso e tecer comentários. Vamos lá. Carol, a informação que a gente tem da Câmara dos Deputados é que esses 3 deputados têm algo em comum. Não recebem mais salário oficialmente da Câmara dos Deputados. Inclusive, aqui olhando o sistema, né, a gente tem uma disparidade de datas, até porque cada um vive uma situação peculiar. O que eles também têm em comum é que os 3 estão no exterior. Carla Zambelli, por exemplo, teve o último salário pago até maio deste ano. A deputada foi presa na Itália em julho. Vale lembrar que ela tem uma situação de também trânsito em julgado, então ela tinha esse mandado de prisão em aberto, ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, depois foi para a Itália e hoje se encontra em uma penitenciária feminina nos arredores de Roma, aguardando o que vai se dar desse processo de extradição que o governo brasileiro já iniciou. No dia 12 de setembro, o salário do Ramagem, melhor dizendo, foi condenado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o último salário dele, que consta no site da Câmara, foi pago em setembro, no valor de R$ 46.366. Desde então, portanto, ele já não recebe mais salário, segundo os dados do próprio site da Câmara dos Deputados. O foragido, né? Ramagem, né? E o Eduardo Bolsonaro teve salário pago até julho. Neste ano, ele recebeu o salário integral somente até março. Vale lembrar que ele ficou um período licenciado do cargo, mas depois essa licença expirou. Ele tentou se manter em atividade, inclusive houve uma articulação da oposição para colocá-lo na posição de líder da minoria. Mas foi uma manobra que acabou não dando muito certo e ele está no exterior. Outro ponto em comum desses 3 parlamentares é que eles não podem participar de votações no exterior, sobretudo a partir de um ato da semana passada que foi muito provocado pela situação de Ramagem, então não vai ter acesso ao sistema Infoleg da Câmara dos Deputados para participar dessas votações, o que significa que eles estão tomando falta. E aí, os 3 devem ter a perda de mandato deles somente no ano que vem, que é quando eles devem ultrapassar esse limite de tolerância. Olha, vamos combinar que esse pessoal perder o mandato por falta é muito pouco, né? É muito pouco. A Carla Zambelli tentou intimidar um general para cometer um golpe de Estado. A Carla Zambelli cometeu inúmeros crimes, ameaçou um cidadão em São Paulo por ter feito uma piadinha com ela. O Eduardo Bolsonaro conspirou com o governo dos Estados Unidos para prejudicar o Brasil. E esse pessoal, o Ramagem, teve várias responsabilidades na época do governo Bolsonaro por parte da trama golpista. E tá foragido. E nada aconteceu com ele até agora. Cortar o salário e perder o mandato por... cortar o salário é o mínimo, né? Mas perder o mandato por faltas, eu acho que acaba meio que sujando o processo. Porque esse pessoal tem que perder o mandato não por faltas apenas, eles têm que perder o mandato pelo que eles fizeram, pelos crimes que eles cometeram. No caso da Zambelli, inclusive, já é condenada. Né? No caso dos outros, os crimes são evidentes. Mas enfim. O que o regimento interno diz? Que os parlamentares precisam ter frequência em cerca de 1/3, em exatamente 1/3, melhor dizendo, das sessões da Câmara dos Deputados. Se eles não têm essa presença em 1/3 das sessões, aí eles podem perder o mandato automaticamente por falta. Então, os 3 devem enfrentar essa mesma consequência, mas somente no ano que vem. E outro ponto bastante relevante também, Carol, é que a gente está falando de salários cortados, isso atinge também a cota dos parlamentares, mas os gabinetes desses parlamentares continuam funcionando normalmente, com funcionários sendo empregados. Então, outro absurdo
esse pessoal todo tinha que ser desligado, obviamente. O mandato, esse pessoal tem que ser, ele já era para ter sido caçados, né? Mas como não foram caçados ainda, esse povo fica lá, mas enfim. Isso daí tem um custo elevadíssimo. Se eu não me engano, verba de gabinete de deputado federal ultrapassa 150 mil reais. É superior a 120 mil. Não me lembro de cabeça o valor. Então, por mais que os salários tenham sido cortados, é claro que o Legislativo ainda tem despesas altas por conta da manutenção da estrutura desses gabinetes, mesmo sem os parlamentares estarem trabalhando. Carol, há uma perspectiva e uma pressão muito grande sobre o Legislativo a respeito da situação deles, sobretudo dos que têm a condenação já em trânsito julgado. O Eduardo Bolsonaro, claro, tem uma situação diferente, porque ele se tornou réu na semana passada no Supremo Tribunal Federal, ele não tem nenhuma condenação, mas os três estão nessa situação de estarem distantes das atividades parlamentares, cada qual pelo seu motivo, mas ainda assim, mesmo com os salários cortados, eles ainda têm direito a algumas verbas de manutenção do gabinete. E a Câmara E no caso do Eduardo Bolsonaro, com grandes chances de parte dessa verba de gabinete estar sendo utilizada para a famosa rachadinha, funcionário fantasma e todos aqueles esquemas que a gente sabe que a família Bolsonaro é bastante conhecida. Dos deputados, até o que a gente tem aqui de indicativo, daquilo que a gente foi apurando, sobretudo na semana passada, diante da situação do trânsito em julgado sobre ramagem, não deve adotar um caminho alternativo de perda automática. Não é essa a expectativa. Sobretudo porque, no entendimento do Legislativo, o que a Constituição prega é que você tem um rito na hora de fazer esse tipo de avaliação. Não é perda automática como o Supremo Tribunal Federal entende. Então, esse rito passa por uma análise na Comissão de Constituição e Justiça e depois por uma análise no plenário, a não ser que seja esse plano B deles faltarem tudo o que é possível faltar e aí decretarem a perda automática. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Chiquinho Brazão, envolvido no caso Marielle Franco e que também estava preso e acabou perdendo o mandato justamente pela questão das faltas. Carol. O ministro... Olha, gente, realmente... esse pessoal tem que ser responsabilizado. É uma vergonha para o Brasil que um traidor da pátria como o Eduardo Bolsonaro ainda seja deputado, né? E foi uma vergonha ter deixado o Ramagem escapar. Felizmente, o Bolsonaro, no seu plano ali de escapar, que tudo leva a crer, envolvia até o mesmo o Donald Trump estava sabendo. Se você não sabe, tem um vídeo meu detalhando isso daí. Você dá uma olhadinha no vídeo que você vai ver os detalhes. Bem, mas pelo menos o salário foi cortado, né? Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz o nosso curso, como entrar no mestrado ou doutorado, um curso preparatório para quem quer fazer pós-graduação. Se você conhecer qualquer pessoa com interesse em pós-graduação, apresentei nesse final de ano, de Natal, um curso, né? O curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, né? E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.